Olá, meu nome é Samira e eu irei falar sobre o algoritmo de Prim. Esse é um código em C++. Essa parte nós temos o typedef struct. O typedef é usado para criar sinônimo ou um aliás para tipos de dados existentes. Aqui nós temos o intPrim, temos o ij, o tot, o small p, o small, len e minlen. O ij é como se fosse linha e coluna, mas não é. O i é usado em um for, j em outro, só que como são for consecutivos, tem que ser variáveis diferentes. Tot é a quantidade de vértices presentes na árvore a ser construída. O small p é o índice do ponto candidato a compor o próximo menor lado. O small é o tamanho do lado candidato a mínimo. O len é o tamanho do lado a ser avaliado, potencial candidato a mínimo. O minlen é o tamanho da árvore geradora mínima. Aqui o p começa em 0, mas poderia ser qualquer outro vértice. O while, nós temos a condição de tot menor que v. Se tot for maior, pare de funcionar. Ou nem entre na função. O small recebe menos 1. Aqui nós temos o for, que inicia em 0 e vai até enquanto o i for menor que v. Nesse for é o loop dos vértices pertencentes à árvore. Aqui é o for do loop dos vértices que ainda não foram adicionados à árvore. Aqui são as coordenadas do plano cartesiano em vértice. Nesse printf vai printar o i mais 1, o j mais 1 e o len. Aqui no caso o i mais 1 está apontando para o restante da conta. Nessa condição, o small igual a menos 1 ou len menor que small. Se a condição bater, o small recebe len e o small p recebe o j. Se não, ele sai, ele não entra aqui. Aqui nós temos o minlen mais igual a small. O que é isso? É o minlen igual a minlen mais small, só que é uma forma abreviada. Aqui o printf, ele vai printar o small, o p na posição small p de x e o p na posição small p de y. Todos com 2 casas decimais. E esse aqui é o contador. Toda vez que entrar na função, que rodar tudo, vai adicionar mais 1. Aqui nós temos o int main. Na main nós temos o i, que não é o mesmo i anterior, que foi utilizado nos outros for. Aqui nós estamos lendo o v, que é um inteiro. E o que é esse v? O v são a quantidade de variáveis que vai ser inserida vezes 2, no caso. Se eu for inserir 2, no caso, teria que inserir 4, entendeu? Aqui o scanf, a gente vai printar o p na posição i de x e o p na posição i de y. E aqui o i vai iniciado em 0 e vai de i até menor que v. Aqui é a árvore span mínima, né? E nesse prim aqui, no caso, é o parâmetro. Agora a gente vai rodar para ver como que funciona. Eu vou inserir um valor. No caso aqui eu vou colocar 4. Só que eu coloquei 4, só que eu vou ter que inserir 8 valores. No caso, o minlen é esse valor aqui com 5 casas decimais. Esse é o mined, resultado. Olá, meu nome é Giovana e eu vou falar sobre a definição de árvore. Uma árvore é um grafo conexo, ou seja, existe caminho entre quaisquer dois de seus vértices, e é acíclico, que não possui ciclos. Caso o grafo seja acíclico, mas não conexo, ele é uma floresta. Uma floresta também é definida como uma união separada de árvores, como mostra aqui na imagem. A floresta é a imagem de cima
que é composta por cada grafo é uma árvore. Uma árvore orientada é um dígrafo conexo que não possui circuitos ou semicircuitos. Toda árvore é um grafo, mas nem todo grafo é uma árvore. Toda árvore é um grafo bipartido e planar. Todo grafo conexo possui pelo menos uma árvore de extensão associada, composta de todos os seus vértices e algumas de suas arestas. Aqui tem aplicações de árvore, que são construção de rodovias ou instalação de redes em geral. Aqui um exemplo de árvore. Aqui os vértices são o estado do jogo, que no caso o jogo da velha. E as arestas é que existe uma aresta entre um estado do jogo e um estado que pode ser obtido através desse. Olá, eu sou Janaína e vou explicar a árvore span. G1 igual a V1 e E1 é um subgrafo span de G. G igual a V e E se G1 for um subgrafo de G, tal que V1 e V, ou seja, G1 e G têm exatamente o mesmo conjunto de vértices. Então, a árvore span, também é chamada de uma árvore de extensão ou árvore de dispersão, é um subconjunto de arestas de um grafo que forma uma árvore contendo todos os vértices. Então, aqui um exemplo, G1 é um grafo, e G2 e G4 é o mesmo grafo G, só que não tem as mesmas quantidades de arestas, porém, tem as mesmas quantidades de vértices. Isso faz com que seja um grafo span. Árvore span mínima. Então, uma árvore span mínima, também conhecida como uma árvore geradora, né? Ela é chamada de mínima se dentre todas as árvores geradoras que existem no grafo, a soma dos pesos nas arestas dela é o menor possível. Então, aqui o grafo G, né? E aqui está a árvore geradora. Então, somando aqui não tem a mesma quantidade de arestas, porém tem as mesmas quantidade de vértices. E somando os pesos da árvore geradora, aqui dá 24. Já essa daqui, que é a mesma, né? Tem a mesma quantidade de vértices. Somando os pesos dela, dá 12. Então, isso faz com que essa árvore seja a árvore geradora mínima, porque tem nela total, né, o menor peso. E aqui as referências que nós usamos para fazer o nosso trabalho. Obrigada, até mais.